Muito boa noite a todos. Eu quero que vocês saibam que para mim é um prazer estar aqui trocando essa ideia com os compulsivos. Uma honra estar aqui com pessoas do calibre dos compulsivos, só águia aqui comigo. E nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que são poderosíssimos para que a gente consiga atingir os resultados que a gente quer, para que a gente consiga nos aproximar dos sonhos que a gente tem. Nutrir um padrão de pensamentos adequado é absolutamente fundamental na minha forma de ver. Então, eu começo aqui com uma provocação com todos. Nesse mundo que a gente vive, ou você muda ou você dança. Não tem outra opção, né? Cada um de nós pode tomar esses dois caminhos e escolher, mas me parece que não tem outra alternativa. Então, nós vamos falar sobre os nossos pensamentos, nós vamos falar um pouco sobre o nosso cérebro, nós vamos falar um pouco sobre a programação do nosso inconsciente hoje. Nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos por dia. Aproximadamente um por segundo foi o que essa National Science Foundation descobriu. E a verdade é o seguinte, 95% deles são pensamentos do passado que acabam voltando à nossa consciência. E a maioria deles são pensamentos negativos. Isso é muito importante. Então, são julgamentos, são ressentimentos, são lamentações, são recriminações, pessimismo, melancolia, lamúrias. Coisas que já aconteceram conosco que voltam na nossa consciência. Se você leva a sua vida no piloto automático, você vai pensar coisas negativas praticamente todo o tempo. Isso é muito importante que você entenda. Nós prestamos mais atenção no que é negativo. O nosso cérebro foi desenhado dessa maneira. Emoções negativas são mais fortes e vão durar mais dentro da gente. Memórias negativas são mais vívidas e vão ser mais duradouras. Se você faz alguma coisa legal para alguém, dali a 2, 3 semanas essa pessoa já esqueceu. Se você dá-lhe uma pisada no calo, pode ser que a pessoa nunca na vida se esqueça daquilo. Então, que hoje seja apenas o hoje, sem o peso de ontem, nem a ansiedade do amanhã. Isso é muito importante. A única coisa que nós temos é o agora, é o hoje. Isso é muito determinante na nossa vida e nos nossos resultados. Imagina que, por exemplo, na semana passada você passou por uma situação de desconsideração, por exemplo. Quando você traz para sua consciência aquela situação, aquele lugar onde você estava, aquela pessoa que te desconsiderou, aquela cena volta na sua cabeça, ela vai trazer consigo as emoções e os sentimentos que você teve lá naquele momento. E, normalmente, você vai começar a vibrar com baixa frequência, que é alguma coisa que não é muito legal para você. Por isso é muito importante que você tenha consciência de que se você estiver no piloto automático, você vai pensar negativo a maioria do tempo e, portanto, você vai ter emoções e sentimentos de baixa frequência na maioria do tempo. É muito importante que você compreenda isso e perceba que isso não contribui para que você se aproxime dos seus objetivos, dos sonhos que você tem. Não alimente pensamentos negativos, eles criam raízes. Nós temos uma tendência a ficar ruminando aquelas coisas, esses pensamentos e sentimentos e emoções negativas dentro de nós. O único momento que a gente pode realmente mudar as coisas é no presente. Esse é um grande ponto. Se você fica vivendo no passado, se você fica nutrindo dentro de você esses pensamentos do passado, você deixa de aproveitar o presente e deixa de poder aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que o presente, só ele, pode te trazer. Porque a nossa essência está no agora. A nossa possibilidade de desenvolvimento espiritual está no agora. A nossa possibilidade de fazer a diferença está no agora. Crescimento espiritual e tudo mais. Só o que nós temos é o agora. Então, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. Já nos dizia o mestre Ogway.
O agora é a única coisa que nós temos. Essa é a verdade, é importante que você compreenda isso com muita clareza dentro de você. Para te ajudar nesse caminho, O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Absolutamente espetacular esse livro. O Eckhart Tolle é considerado por muitos o maior expoente de espiritualidade da atualidade, um cara top de linha, e esse livro pode trazer muitos insights sobre o poder do agora. Freedom is a choice. Only the wise can make it. Quando você está vivendo no seu piloto automático, normalmente você não vai ter a liberdade de escolha, porque você vai estar vivendo coisas do passado. É muito importante que você compreenda isso. Os pensamentos positivos, eles vêm na nossa consciência como um teflon. Eles têm uma tendência a bater e ir embora, enquanto que os pensamentos negativos, eles vêm como um velcro. Eles vêm na nossa consciência e eles ficam ali ruminando, reverberando na nossa cabeça. Viver pensando as dores do passado é reviver essa situação todos os dias. Quando você pensa coisas do passado, aqueles sentimentos e aquelas emoções vão tomar conta de você. E isso certamente não é alguma coisa que vai favorecer o seu caminho. O pessimista é uma pessoa que vê dificuldades em cada oportunidade. Enquanto que o otimista, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Isso já falava Winston Churchill muitos anos atrás. Então, o otimista, o evento que acontece na nossa vida é o mesmo. Dependendo do seu estado interno, você vai enxergar aquilo como uma dificuldade ou como uma oportunidade. Por isso é muito importante que você tenha claro e tome muito cuidado com quais pensamentos você vai nutrir dentro de você. Quando o passado te ligar, não atenda. Ele não tem nada novo para te oferecer. O passado só vai trazer para sua consciência coisas do passado e coisas normalmente que estão associadas com momentos difíceis da nossa vida, momentos que vão te trazer para uma condição de baixa frequência, que não é uma coisa legal. Portanto, se você não fizer nada, você vai pensar negativo na maioria do tempo. Isso é muito importante que você entenda. E aqui tem uma coisa que é muito importante. Você quer viver o mundo real ou você quer viver o mundo da sua mente? O nosso cérebro, ele é uma ferramenta, é uma máquina extraordinária, mas ele não consegue diferenciar entre aquilo que de fato você está vivendo com aquilo que você está pensando sobre o que você está vivendo. Portanto, quando você traz para sua consciência esses pensamentos negativos do passado, o seu cérebro acaba não conseguindo diferenciar se a sua vida está negativa ou não. Ele vai acabar achando que você está vivendo sempre coisas negativas. Ele vai tender a classificar as experiências que você vai tendo com um cunho meio negativo, porque você, dentro de você, está permitindo que emoções e sentimentos negativos fiquem reverberando. Isso é muito importante que você entenda. Já sofri muitas coisas em minha vida. A maioria delas nunca existiu. A verdade é que quando a gente permite que esses sentimentos e emoções tomem conta de nós, nós vamos acabar significando as nossas experiências de uma maneira que não vai contribuir para que a gente atinja aqueles resultados que poderíamos atingir. Essa é a verdade. O que pensamos repetidamente fica programado no nosso inconsciente. Se você permite que repetidamente você fique pensando coisas negativas, isso vai ficando programado no seu inconsciente. E o seu inconsciente é poderosíssimo na sua capacidade de atingir os objetivos que você quer para a sua vida. O nosso inconsciente toma a maioria das nossas decisões e ele define a maioria dos nossos comportamentos. Portanto, é muito importante que você preste muita atenção qual a programação que está sendo feita no seu inconsciente, porque ele é importantíssimo para as suas decisões e os seus comportamentos. O que é o nosso inconsciente, afinal? É algo que fica escondido em cada um, mas que se manifesta sem sabermos nos nossos comportamentos. Nos ensinou o Freud.
A verdade é que o inconsciente fica lá dentro, definindo as nossas ações, os nossos comportamentos sem que a gente saiba. Todos nós temos comportamentos que nem sabemos que temos, porque eles já estão tão enraizados dentro de nós que a gente faz mesmo sem perceber. As nossas decisões. Nós tomamos mais ou menos 25 mil decisões por dia, segundo um estudo de uma universidade americana. 23.750 são inconscientes. É o nosso inconsciente definindo as coisas para nós. A minoria das nossas decisões são conscientes. Por isso, a programação do nosso inconsciente é muito importante, para que nós possamos tomar aquelas decisões que vão construir o futuro que a gente quer para a nossa vida. Isso é muito importante. Porque só 5% das nossas decisões são conscientes. São coisas que a gente reflete conscientemente para decidir se vou para a direita ou vou para a esquerda. A maioria esmagadora das nossas decisões a gente nem pensa. O nosso inconsciente vai tomando essas decisões por nós, em cima de uma programação que foi feita, muitas vezes, anos atrás, no nosso inconsciente. Então, o nosso pensamento consciente, ele é voluntário. Nós decidimos pensar conscientemente naquilo. Ele é lento, ele é serial. A gente consegue tomar uma decisão de cada vez, pensar uma coisa de cada vez. Ele demora. O pensamento consciente toma tempo para que você consiga chegar nas conclusões que você precisa. E o nosso cérebro gasta muita energia para pensar conscientemente. Por tudo isso, o nosso cérebro vai tentar, sempre que possível, não usar o pensamento consciente. Porque se a gente fosse tomar 25 mil decisões conscientes por dia, nós ficaríamos sentados na cama de manhã cedo sem conseguir levantar. Porque o nosso cérebro não seria capaz de administrar todas essas decisões que a gente precisa tomar. O que a gente acaba pensando conscientemente? São análises que nós fazemos, o nosso raciocínio, reflexões que a gente vai fazer sobre problemas, sobre situações, sobre perspectivas do futuro, sensações, força de vontade, tudo isso está composto no nosso pensamento consciente. Já o nosso... Oi? Oi, desculpa te interromper. Dá uma olhadinha só na sala de espera, que você está com o rosto, acho que tem gente esperando para entrar lá. Opa, gente esperando para entrar, vamos lá. Eu acho que eu tenho que parar aqui a... Ah, tá aqui o Carlos Nogueira. Carlos Nogueira está entrando, sem problema nenhum. Se você quiser, me coloca como co-host, porque aí se tiver mais alguém, eu libero e não tenho que te interromper. Ah, agora se você me disser como é que eu faço isso, mas clica do lado do meu nome tem uma setinha, um mais com uma setinha. Do lado do seu nome? Nos participantes. Make host. Ah, tá aqui. Make co-host. Já está você. Perfeito, pronto. Meu caro, obrigado. Ah, só que agora eu não consigo compartilhar. Peraí que eu... Você tem que autorizar para compartilhar. Esse aqui não deixa fazer co-host, então não tem jeito. Então, volta para você. Então eu tenho que voltar eu para ser como co-host. Ok, acho que já voltei. Vamos ver, pronto. Ok, então vamos lá, perfeito. Segue o jogo. Segue o jogo. Então, o nosso pensamento inconsciente, ele funciona em paralelo. O nosso inconsciente consegue decidir várias coisas ao mesmo tempo, por isso ele é muito rápido. A gente consegue tomar essas decisões inconscientes sem esforço e quase não gasta nenhuma energia. Por isso, o nosso cérebro, sempre que possível, vai tentar, de certa maneira, delegar para o nosso inconsciente a maior parte das nossas decisões, para, de certa forma, facilitar o trabalho dele. O que é inconsciente na nossa vida? Os nossos medos, os nossos traumas, os nossos desejos, as nossas crenças, compulsões, hábitos, fantasias, emoções, as nossas memórias de longo prazo, os nossos instintos. Observa que quando você se depara com esses pontos que estão no nosso inconsciente, você tem uma noção da importância do nosso inconsciente na nossa vida. As programações que estão no nosso inconsciente
vão definir como é que nós vamos lidar com tudo isso, né? Então, pensando o consciente versus o nosso inconsciente na vida real, a gente começa a pensar em alguma coisa conscientemente. De repente, o inconsciente toma conta. Você está trabalhando num problema, por exemplo, no escritório, seja alguma coisa com um cliente, segundos depois o inconsciente toma conta, seja algum medo, seja algum trauma, alguma experiência ruim do passado, acaba tomando conta de você, né? A gente tenta pensar conscientemente de forma planejada, organizada, de repente nós estamos ruminando preocupações, inseguranças. Então é muito importante que você compreenda isso para que você saia do piloto automático. Fazer as suas coisas com consciência vai permitir que você controle esses processos. Porque o nosso pensamento é muitíssimo poderoso, seja na programação do nosso inconsciente, seja nos nossos resultados. Porque os nossos pensamentos são energia. Os nossos pensamentos vão afetar todo o nosso corpo. Isso aqui é a gente pensando. Nesse momento, o seu cérebro está desse jeito. O nosso cérebro é uma máquina que funciona com corrente elétrica, que são as sinapses, que é o que você está vendo na tela, e também tem uma parte química no nosso cérebro. Quando você está pensando e a corrente elétrica está passando no nosso cérebro, isso vai gerar um campo que vai afetar todo o seu corpo, já que o seu corpo é formado, na maior parte, por água. Exames de eletroencefalograma, que são exames que são feitos no nosso cérebro, vão mostrar isso com muita clareza. Quando a gente está aqui descansando, por exemplo, sentado no sofá, tranquilo, você vai medir coisa de 10 a 15 milivolts no nosso cérebro. Se você está meditando, isso aqui vem para 3 volts, quase 2.000 vezes mais. Esse é um estudo lá de Stanford. Ou seja, fechar o seu olho, respirar um pouco mais profundo, entrar num estado meditativo, veja a diferença que isso faz no seu cérebro, a diferença que isso pode trazer para o seu corpo. 1 minuto de raiva debilita o sistema imunológico por 4 a 5 horas. 1 minuto de sorrisos fortalece o sistema imunológico por 24 horas. Se você permite que você vibre na raiva, porque você traz para sua consciência momentos do passado que não foram agradáveis para você, você vai deixar o seu sistema imunológico maluco. Ele vai estar sempre desbalanceado. É importante que você entenda o efeito que os seus pensamentos têm na sua vida. Esse senhor, Masaru Emoto, ele fez experimentos muito interessantes. A ideia dele era tentar estudar na solidificação rápida da água, os efeitos que os pensamentos têm na estrutura solidificada da água. E aqui nós estamos falando dessa água que a gente bebe e essa água que toma banho que sai da torneira. Então, aqui do lado esquerdo, por exemplo, molécula de água antes da meditação. Ele pegou água, solidificou rapidamente e depois foi ver no microscópio. Do lado esquerdo, antes da meditação, do lado direito, após a meditação. Dá para ver claramente que essas moléculas de hidrogênio e oxigênio, veja como elas vão se rearranjar de maneira completamente diferente se você faz essa análise antes de um estado meditativo ou depois de um estado meditativo. Nesse caso, essa jarra de água estava no centro de uma sala e essa sala tinha vários monges antes da meditação e após a meditação. Quando esses monges estavam pensando coisas relativas a amor, essas moléculas se solidificaram dessa maneira. Amor familiar, observa que é outra forma. Alegria, você é bonito, você é bonita. Let's do it, vamos para cima, vamos fazer, a gente consegue. Pensamentos diferentes vão fazer com que as moléculas de água se solidifiquem e se arranjem de forma diferente. Então, se nessa jarra de água no meio da sala esse efeito aconteceu, imagina na água que está dentro do seu corpo. O mesmo efeito vai acontecer dependendo dos sentimentos que você vai nutrindo no seu dia a dia. Esse é um outro experimento muito interessante que ele fez com arroz e água. São 3 beckers, uma quantidade de arroz e uma quantidade de água. No primeiro becker, com certos intervalos de tempo, a equipe ia ali e falava obrigado para aquele becker. No segundo becker,
a equipe ali dizia, seu idiota. E o terceiro Becker, ninguém falava nada. Eles simplesmente se viravam e ignoravam o Becker. Que resultado isso levou? O Becker em que eles falavam obrigado, ele fermentou com um leve aroma, que era o que se esperaria que acontecesse. No Becker que eles falavam seu idiota, o arroz ficou preto e não fermentou. E no Becker que eles ignoravam, o arroz apodreceu. 3 Beckers de água numa mesma sala, com uma mesma condição de temperatura, pressão e etc., em função dos pensamentos que esses monges estavam colocando em cada um dos Beckers, um resultado completamente diferente. Isso também acontece conosco. Isso também acontece com o nosso corpo, em função dos pensamentos e sentimentos que nós vamos nutrir no nosso dia a dia. Aqui é um outro aspecto, fotos versus motivação. Um grupo de pessoas trabalhava ao telefone, arrecadando dinheiro. No começo de cada turno, eles recebiam as informações sobre a entidade que iria receber aquele dinheiro arrecadado. O primeiro grupo recebeu essa mensagem num pedaço de papel e começou a telefonar para esses doadores potenciais, né, falando da instituição e procurando que eles fizessem uma doação. O segundo grupo recebeu a mesma mensagem no pedaço de papel, mas também tinha uma foto que remetia à vitória. Seja o rapaz saltando o salto com vara, seja a menina vencendo a corrida de natação, seja a outra moça da direita vencendo a corrida. Essas fotos remeteram a esse grupo número 2 uma imagem de vitória. E esse grupo número 2 conseguiu, portanto, um resultado 60% maior na arrecadação de dinheiro. Ou seja, o fato de que essas pessoas do grupo 2, antes de começarem a pegar o telefone para ligar, essas fotos puderam trazer para dentro deles um sentimento de vitória, puderam trazer para dentro deles momentos da vida deles em que eles ganharam, em que eles mandaram bem, em que eles foram bem, em que eles se destacaram. O fato deles terem sido, de certa maneira, entre aspas, contaminados com esses sentimentos positivos, fez com que eles pudessem arrecadar muito mais. Um outro exemplo, grupo de estudantes. A tarefa era definir metas para si para os próximos 5 anos. Isso era o que os estudantes precisavam fazer. Então, grupo 1, a tarefa foi explicada e os estudantes traçaram, então, para si metas para os próximos 5 anos. O grupo 2, a tarefa foi explicada, mas antes deles começarem a trabalhar, eles assistiram um vídeo motivacional. Resultado, esse grupo número 2 traçou para si metas muito mais ambiciosas. Quando nós estamos vibrando em alta frequência, quando nós estamos trazendo para dentro de nós emoções e sentimentos positivos, sentimentos de vitória, sentimentos que vão nos elevar o espírito, nós conseguimos fazer muito mais. Nós conseguimos fazer coisas que de repente a gente nem imaginava que seríamos capazes. Apenas pela força dos nossos pensamentos e as emoções e sentimentos que vão vir associados com esses pensamentos. E aqui eu pergunto para você, nos momentos críticos da sua vida, naqueles momentos decisivos, aqueles momentos que podem impactar todo o resto da sua vida, seja um momento de avaliação de desempenho, seja uma entrevista de emprego, seja aquela situação de pedir à esposa, à namorada em casamento, seja aquele momento de pedir um aumento de salário. O que você estava pensando? Você estava pensando coisas que estavam te fortalecendo, que estavam te elevando o espírito? Ou você estava vibrando com pensamentos e sentimentos de baixa frequência, que estavam te colocando para baixo? Fica aí a pergunta para que vocês reflitam. A maioria das coisas que a gente não consegue na nossa vida não tem a ver com falta de competência. Nós éramos competentes para conseguir fazer aquilo. A grande diferença é que nós achamos que não conseguiríamos. Porque quando você acha que vai perder, não tem jeito de ganhar. Você ter certeza que vai conseguir é fundamental para que de fato você consiga.
Antes de você, de fato, ir lá e conseguir atingir aquele objetivo que você tem para a sua vida, aquele objetivo tem que estar muito desenhado dentro de você e a certeza que você vai conseguir atingir aquilo tem que estar muito claro dentro de você. Meus caros, eu sugiro que a gente faça aqui um intervalinho de 5 minutos. Nós conversamos sobre algum tempo para a gente levantar um pouco, para a gente fazer o sangue circular. Eu conversei com a Lilian mais cedo se ela achava que fazia sentido, fez sentido, mas essa reunião online, nós nos desgastamos mais para prestar atenção, a gente gasta mais energia para se manter focado. Eu sugiro que você levante um pouco, faça o sangue circular, para que a gente volte nos minutinhos, tá bom? Dá uma alongada aí, para que a gente possa fazer o sangue circular, para que a gente possa estar no nosso melhor. E bebam água, né? Falar nisso. Bebam água. Ele quis mostrar o belo corpo. Puxa, quem me dera. Quem me dera. Vou até aproveitar para pegar uma aguinha lá. Opa! Essa questão dessas reuniões online, elas são bastante mais desgastantes do que as reuniões presenciais. Então a gente tem que estar sempre atento nisso aqui para poder estar sempre no nosso melhor, né? Eu estou falando muito rápido, o ritmo tá bom, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. Quem gostaria de comentar? Faz muito sentido, viu? Bastante. Legal. Bastante. Tô gostando. Que bom. Sensacional, muito obrigado. Sabe, Otávio, eu achei uma coisa muito interessante. Tudo que você vem falando, ele bate com as teorias rosacruzes. No rosacrucianismo, eu acho que você conhece, né? É exatamente, ele tende a colocar o pensamento positivo como a força motriz de tudo. Legal. Depois, mais tarde, eu gostaria de fazer um depoimento, se for possível, não sobre o rosacrucianismo, mas sim sobre a análise transacional, como é que ela encara exatamente o pensamento não positivo, que não necessariamente é negativo. Verdade, verdade. E como isso se processa no nosso inconsciente. Perfeito. A Lilian me chamou? Alguém me chamou? Renata. Oi, Renata. Eu sou coach e uma das coisas que eu mais trabalho com os meus clientes é mindset. Essa história toda que você falou, a do arroz, a de entrevista e tudo, é a base do meu trabalho. Que se a gente não consegue isso com o coach, fica super difícil da gente conseguir qualquer mudança nele, qualquer mudança realmente significativa, qualquer mudança na vida dele. E, assim, para mim é super, mega engrandecedor tudo que você está falando. Corrobora com todo o meu trabalho. Eu fico muito feliz de ter mais gente divulgando esse tipo de necessidade humana, né? Para mim é como respirar. Olha, eu perdi a imagem. É porque eu parei de compartilhar para ver vocês, né? A gente está com 2 minutos. Eu não estou vendo você. Eu tô vendo você. Eu tô olhando para você aqui, Pablo. Eu só tirei. Agora eu vi. Agora eu tô. Agora viu. Voltou. Daqui a mais 1 minutinho e meio a gente volta e retoma. Mas essa questão dos pensamentos, Renata, perfeito, é isso aí. E eu não conheço a Rosa Cruz não, viu, Pablo? Sendo bem transparente com você, não conheço. E a questão aqui não é nem propriamente não ter pensamentos negativos. Porque a gente não consegue só pensar positivo também, né? Eventualmente, pensamentos negativos virão. O desafio é que você não permita que você fique reverberando aquele pensamento negativo. Que você entenda que é natural que ele venha, mas que você consiga se desvencilhar dele. Sair daquela vibe, parar de ficar ruminando aquilo ali. Acho que aqui é que está o grande segredo, né? Segundo essas teorias todas, o que são pensamentos? São vibrações que são energia. Uhum.
Então, no momento em que você manda uma energia positiva, obviamente você desencadeia forças positivas e que vão vibrar e produzir mais. Tem um exercício muito interessante da década de 30 do século passado, do Kirchian, que era exatamente você pôr música para as plantas. Não sei se alguém já fez. É muito interessante. As plantas crescem mais rápidas, mais fortes e mais bonitas. Verdade. É verdade. Demos os nossos 5 minutinhos, meus caros. Vamos lá? Perfeito, tá claro. Então aqui, voltando, retomando o nosso bate-papo. A verdade é o seguinte, tá todo mundo vendo a minha tela, espero. O seu maior adversário é você mesmo. Você pode ser um lobo aqui e se ver como um filhote, ou você pode ser um gatinho e se ver como um tigre. Então, mais importante do que o que de fato você é como é que você se enxerga. Você pode ser uma pessoa poderosa, inteligente, desenvolta e se enxergar como uma pessoa, de certa forma, inferior. Ou você pode ser alguém que nem é tão forte, nem é tão inteligente, mas se enxerga de uma forma poderosa. Isso aqui é muito importante para os resultados que você vai conseguir na sua vida. Porque a fé na vitória tem que ser inabalável, como já dizia o Rapa. Se você não tem uma fé inabalável na vitória, dificilmente você vai chegar lá. Essa é a verdade. Esse é um estudo de Harvard muito interessante sobre que eles fizeram com pacientes que passaram por cirurgia torácica. É um procedimento muito invasivo. Eles vão abrir o peito da pessoa para ter acesso ao coração, para ter acesso aos pulmões da pessoa. 1 hora depois da anestesia terminar, vem uma dor muito forte nesses pacientes. E começa uma administração de morfina para que a pessoa possa resistir a essa dor tão intensa. Então, o pessoal de Harvard fez uma pesquisa muito interessante. A morfina poderia ser administrada por uma enfermeira, por uma pessoa, um profissional de saúde, ou por um computador. E eles perceberam o seguinte, esse contato humano com o profissional de saúde, a pessoa trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de encorajamento para aquela pessoa que acabou de sofrer a cirurgia, faz uma diferença danada no nível de redução da dor. Veja que, para a mesma dose de morfina, o nível de redução da dor é muito mais significativo que esse gráfico vermelho quando o paciente tem o encorajamento de alguém do que quando o computador injeta. Então vamos lá, mesma dose de morfina, um efeito significativamente melhor no sentido de reduzir a dor. E eles observaram o seguinte, não só para tratamento torácico, redução da ansiedade, pacientes com mal de Parkinson, hipertensão. Na medida em que os tratamentos são feitos e as drogas são administradas por uma pessoa que vai trazer um toque humano, que vai estar ali encorajando o doente, no caso, o resultado é muito mais significativo do que a máquina. Um outro estudo muito interessante lá da Universidade de Yale. Eles fizeram esses estudos com camareiras de hotel. Então, eles pegaram 7 hotéis espalhados pelos Estados Unidos, para que isso não fosse alguma coisa restrita a só uma determinada área do país. Os hotéis estavam por todo o país. Eram 84 camareiras. Elas, na média, faziam a limpeza de 15 quartos por dia. Passavam o dia todo em pé, em função do trabalho que elas tinham. E o trabalho das camareiras era um trabalho, do ponto de vista de queima de caloria, muito significativo. Era um esforço físico bastante importante você fazer a limpeza desses quartos de hotel, já que os pesquisadores mediram quantas calorias elas acabavam queimando com cada uma das atividades. E eles perguntaram então para elas, você se exercita regularmente? Não, as camareiras disseram. Elas não enxergavam que o trabalho delas fosse um exercício físico. Como elas não frequentavam a academia, elas achavam que não se exercitavam. Numa escala de 0 a 10, quanto de exercício físico você faz? 0, porque eu não vou na academia, eu não faço exercícios físicos. Então, elas foram divididas em 2 grupos.
O grupo número 1 continuou fazendo o trabalho normalmente do dia a dia. O grupo número 2 assistiu uma palestra de 15 minutinhos apenas. Nessa palestra, foi explicado para essas camareiras do grupo 2 o nível de atividade física que estava associado com a limpeza daqueles quartos. E também foi passado para elas como o trabalho delas era importante. A contribuição que elas davam para o bem-estar dos hóspedes, para o sucesso do hotel, para que os hóspedes falassem bem do hotel e tudo mais. Elas, de certa maneira, achavam que o trabalho que elas tinham era meio insignificante. E esse vídeo trouxe para dentro delas a consciência de que não. O seu trabalho é muito importante. Você se esmerar, você preparar o quarto da forma adequada para que o hóspede se sinta bem, faz muita diferença para o sucesso do hotel. Veja os resultados. Esses gráficos são os gráficos do grupo número 1. Então, elas continuaram fazendo o trabalho que sempre fizeram. Praticamente, o peso dessas moças se manteve. Também a pressão arterial teve uma pequena redução, mas praticamente se manteve. O nível de gordura no corpo até aumentou um pouquinho. E a satisfação com o trabalho, de certa maneira, do primeiro momento do estudo até o segundo momento, até caiu um pouquinho, mas de certa forma, nada muito significativo. Agora, a grande surpresa veio para o grupo 2. A grande surpresa veio com o resultado que aquele vídeo de 15 minutos trouxe para aquelas moças. Olha, perderam peso sem fazer nenhuma atividade física adicional. O fato delas terem se conscientizado que as tarefas de limpeza dos quartos, elas eram sim fisicamente exigentes, fez com que elas queimassem mais gordura. Olha a redução da pressão arterial, gordura no corpo e o nível de satisfação com o trabalho. As tarefas continuaram as mesmas, o salário continuou o mesmo, a rotina continuou a mesma. Mas na medida que essas camareiras do grupo 2 foram, de certa forma, incitadas a entender um pouco melhor, a compreender de uma forma mais ampla a tarefa que elas tinham, isso trouxe para a vida delas uma mudança física. E esse estudo mostra, mais um estudo que mostra claramente como é que os nossos pensamentos têm um poder determinante no nosso corpo. Esse é o meu objetivo de trazer aqui isso para a consciência de vocês. Pensa na sua vida. Você comer um brigadeiro com peso na consciência tem uma tendência a acumular mais gordura na sua cintura do que comer aquele mesmo brigadeiro sem o peso na consciência de estar comendo um chocolate. Porque a grande verdade é o seguinte, não importa de onde você veio, não importa aonde você está, o que importa é para onde você quer ir. A maneira como você se enxerga é determinante para que você se encha da energia e da confiança para conseguir chegar naquele lugar que o seu coração realmente quer que você esteja, para que você consiga se aproximar dos seus sonhos. A maior riqueza do mundo é saber controlar a sua mente. O que importa não são os eventos que acontecem na nossa vida. O importante é a maneira como nós significamos esses eventos. Então, pode estar chovendo e tem pessoas super tristes e desanimadas, e tem outros que estão na crista da onda. Eles estão com a energia máxima, eles estão focados no que eles querem para a vida deles, independente do que está acontecendo à sua volta. O mundo está nas mãos dos que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver os seus sonhos. Já nos dizia o Paulo Coelho. Eu quero aqui agora começar a falar um pouco sobre os nossos padrões de pensamento. Então, quando a gente compra um telefone celular, esse telefone celular ele tem uma configuração padrão. Tem um toque padrão, tem uma tela de fundo padrão, vem com alguns aplicativos pré-instalados. Alguns desses a gente nem usa, né? Mas eles estão lá, ocupando memória e ocupando lugar na tela. Essa configuração padrão do telefone celular, aplicativos pré-instalados, da mesma maneira somos nós.
Nós temos uma configuração padrão. Uma configuração que foi feita no nosso inconsciente quando a gente ainda era criança. Essa programação do nosso inconsciente acontece de uma forma muito intensa, mais ou menos quando nós estamos aí na casa de uns 5 a uns 12 anos de idade. As experiências que nós tivemos nessa fase da nossa vida e a maneira como nós significamos essas experiências são determinantes para definir essa programação do nosso inconsciente. E aqui eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar no Joãozinho, um garoto que pode ter 8, 10 anos. Imagina que o Joãozinho escuta do pai. Pô, Joãozinho, caramba, hein? Você não faz nada direito, hein, menino? O Joãozinho, com 7, 8 anos de idade, ele não tem a experiência, ele não tem o discernimento para entender que o pai dele estava falando aquilo de uma forma, de certa maneira, figurada. O Joãozinho pode levar aquilo ao pé da letra. E ele pode achar que ele não faz nada certo. E aquilo vai ficando programado no inconsciente dele. Quando o Joãozinho se transforma no Dr. João, gerente de vendas de uma empresa, e o Dr. João está ali diante de uma decisão, vem aquilo do inconsciente dele. Pô, Joãozinho, você não faz nada certo. E aí o Dr. João, diante de uma situação difícil em que ele poderia ir para a direita e ele poderia caminhar na direção dos sonhos, ele acaba sendo forçado pelo inconsciente a caminhar para o lado esquerdo e se apagar, se diminuir. Pensa num outro exemplo da Mariazinha. 10 anos de idade, 9 anos de idade, de repente a mãe da Mariazinha falou: puxa, Mariazinha, caramba, como você é desajeitada, hein, menina? A Mariazinha vai acreditar, ou pode acreditar, que de fato ela é desajeitada. E como é que a Maria, Dona Maria, já adulta, com curso superior e tudo mais, ela tem dentro de si que ela é desajeitada. Aquilo ficou programado no inconsciente dela. É importante que todos nós entendamos que todos nós temos essas programações. Imagina que o Joãozinho mora num bairro em que os coleguinhas ali, os vizinhos e tal, o pessoal do prédio, ele foi bem acolhido, ele foi bem aceito por essas pessoas, ele se sentia parte daquele grupo, ele se sentia membro daquela comunidadezinha com os colegas. O Joãozinho chegou na escola, os professores o acolheram, a turma o acolheu, ele se sentiu bem, ele se sentiu partícipe de tudo aquilo. Ele vai começar a criar dentro de si, desde criança, crenças do tipo: eu posso, eu não preciso me proteger, eu tenho aqui as pessoas à minha volta, eu fui bem acolhido. Pensa num outro cenário da Mariazinha, no bairro vizinho. As amiguinhas do prédio, das casas vizinhas, ignoraram a Mariazinha. Ela não foi bem aceita por aqueles coleguinhas. A Mariazinha chegou na escola, de repente sofreu bullying. Ela não foi bem aceita pelos amiguinhos da classe. De repente, então, a Mariazinha vai acabar criando dentro de si crenças do tipo: puxa, eu preciso me proteger, porque qualquer coisa que eu fale, todo mundo me critica, me desce o pau. Puxa, eu vou tender a não dar a minha opinião. Cada vez que eu falo alguma coisa, eu tomo uma pancada. Essas experiências que todos nós tivemos quando éramos crianças, e de repente pode ser que algum de vocês tenha tido uma infância mais interessante, com pais mais compreensivos, mais amorosos. Outros podem ter tido uma infância com pais mais críticos, pais menos amorosos, menos carinhosos. Isso vai ficar dentro de nós, isso vai ficar programado no nosso inconsciente. E quando nós estivermos na nossa vida como adulto, diante de várias situações, essas programações do inconsciente vão acabar tomando as decisões para a gente. E isso vai ser muito importante para que a gente possa ou nos aproximar dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, ou não. Porque se esse garoto cresceu com a crença de que ele não faz nada certo, será que ele vai conseguir, estando numa reunião e precisando dar a opinião dele sobre um problema, sobre alguma coisa, será que ele vai conseguir levantar a mão e dizer que discorda daquele projeto? Discorda da maneira como aquilo está caminhando?
Já que desde criança, cada vez que ele levanta a voz, ele toma uma pancada. Essas programações estão enraizadas, profundamente enraizadas dentro de nós. Mas a boa notícia é o seguinte: nós podemos mudar. Nós temos uma programação padrão que foi construída na nossa cabeça sem que nós tivéssemos o discernimento de escolher propriamente. Isso dependeu muito da nossa criação, da nossa educação, das experiências que a gente teve. Tem a ver com a genética também, mas tem a ver com as nossas crenças, os valores, a nossa educação. Isso foi formando essa programação que está na cabeça de cada um de nós. A maneira como a gente foi criado, percebe? Então, esses condicionamentos vão nos levar a ter certos comportamentos. Isso é muito importante e isso é inconsciente. Nós teremos esses comportamentos sem saber. A gente faz muitas coisas que nem sabe que faz. Isso tem nessa faixa etária, principalmente, até os 12, que é essa fase de formação. Depois já isso é minimizado. É isso, quer dizer, toda essa maldade que acumula no coração vem principalmente nessa fase de infância. Quer dizer, pegar o caso dessa menina aí que foi assim, enfim, abusada, isso gera um trauma enorme na vida adulta, né? Mais do que sendo adulta. O que eu acho, Luiz, é assim, na medida em que a gente vai crescendo, nós vamos começando a refinar o nosso discernimento. Então, por exemplo, se vamos pensar um jovem aí de 20 anos, né? Se alguém chegar para ele e falar assim, pô, Joãozinho, ô João, pô, você não faz nada certo, hein? O João sabe que aquilo é meio figurado. Ele sabe que ele faz muitas coisas certas, mas eventualmente naquela situação ele não mandou bem. Diferente de quando ele tinha 6, 7 anos, que ele não tinha como avaliar, ele acaba achando que aquilo, de certa forma, figurado, que ele escutou do pai, da mãe, do professor, ele acaba achando que aquilo é verdade, percebe? Quanto mais adultos a gente vai ficando, mais experiências nós vamos acumulando e mais discernimento nós vamos criando dentro de nós para poder identificar isso faz sentido, aquilo não faz, percebe? Me parece que é mais nesse sentido. Por isso, é tão importante que todos nós que somos adultos, que a gente tenha um cuidado danado quando a gente conversa com uma criança. Porque essas crianças, elas podem tomar aquilo que nós estamos falando ao pé da letra. Não por simplesmente falta de discernimento e falta de experiência, percebe? É uma responsabilidade muito grande de todos nós como adultos, né? Como nós vamos nos colocar com crianças em cima disso, né? Eu gosto muito do exemplo disso, o exemplo do Carlinhos Brown, de como ele dá um feedback negativo para uma criança, por exemplo, no The Voice Kids, né? Ele nunca diminui a criança, ele sempre fala que ela pode melhorar, mas nunca que ela é ruim. É uma maneira de tratar que você vê que não é para não traumatizar, né? Perfeito, concordo com você. É justamente nós nós que temos essa experiência, esse discernimento, temos que escolher o que falar e principalmente o como falar, né? Com muito cuidado, né? Perfeito, é um bom exemplo esse aí, concordo. Talvez legal, ele, obrigado. Quando criança, os adultos não tiveram com ele esse cuidado, né? Eventualmente, não sei, né? Mas a verdade é que essas programações ficam profundamente enraizadas dentro de nós. E sem que a gente perceba, essa programação do nosso inconsciente vai nos levando para um lugar que não necessariamente é aquele lugar que nós gostaríamos de ir. Porque para que nós possamos nos aproximar dos nossos objetivos, para que nós possamos ir buscar aqueles sonhos que a gente tem de dentro do coração, nós precisamos, de certa forma, apagar ou trocar essa programação padrão que está dentro de nós. Essa programação que a gente tem vai nos condicionar a ter determinados comportamentos, né? Então, essa é a verdade. Nós vamos, sem saber, sendo direcionados por essa programação. E o que eu quero é trazer para a consciência de todos que isso existe, fazer um convite para que você, e aí cada um tem que olhar para dentro de si, né? Que programações eu tenho? Quais programações estão contribuindo para que eu me aproxime dos meus objetivos?
essas programações você pode fortalecer dentro de você. Puxa, quais programações estão dificultando o meu caminho na direção dos meus objetivos? Essas programações você pode mudar. Porque assim como o telefone celular, você pode mudar o toque, você pode mudar o fundo, você pode grupar os aplicativos, você pode deletar aplicativos, instalar outros aplicativos. Você pode mudar a programação padrão do seu telefone celular. Você também pode mudar a programação do seu inconsciente. Se você for capaz de mudar o seu padrão de pensamentos. Já que o seu inconsciente, ele é programado com aquelas coisas que você pensa repetidamente. É preciso que você compreenda o que eu preciso pensar repetidamente para programar o meu inconsciente de uma maneira que me favoreça, de uma maneira que permita que eu tenha os comportamentos que vão contribuir para que eu me aproxime dos meus sonhos. Esse é o grande ponto. Isso não é alguma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, já que muitos dessas programações estão na sua cabeça faz 40 anos, 35, 50 anos, né? Mas é possível ter o domínio sobre isso, é possível compreender isso que nós estamos falando e procurar nutrir os pensamentos que vão criar as programações que vão te favorecer. Porque eu sinceramente acredito que nós construímos o nosso futuro. E nós construímos o nosso futuro com as decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. Portanto, o primeiro ponto é: que futuro que você quer para a sua vida? Na medida em que você não tem a resposta para essa pergunta, fica difícil de você começar a trabalhar. Uma vez que você tenha claro os objetivos para a sua vida, você pode começar a nutrir os padrões de pensamento que vão levar aos comportamentos que vão fazer você se aproximar desse lugar, se aproximar desses objetivos que você tem para a sua vida, se aproximar daquele lugar que o seu coração realmente quer que você esteja. Otávio, Pode falar. me deixa dar uma interferida só, porque Por eu acho favor. mais importante isso é que a gente realmente tenha consciência do quanto isso é mutável, né? O quanto a gente realmente consegue transformar, transmutar, ressignificar muitos registros que a gente tem, porque a gente acha, eu tô velha, com 50 e tantos anos, mas quem é que vai me mudar? Eu acho que muda. E lógico que tem muita gente que consegue mudar sozinho, tem muita gente que precisa de ajuda. E aqui, Verdade. não querendo fazer propaganda do coaching, mas já fazendo, porque não tem outro jeito, o coaching te ajuda muito nisso, você não precisa procurar uma terapia. Você faz isso por um pequeno período de tempo, né? É chegar do ponto A para o ponto B e de uma forma eficiente, que você não precisa fazer anos de terapia para depois chegar lá no fundo, ter certeza que a culpa foi toda da mãe, porque a mãe sempre leva a culpa. Bom, Entendeu? sob o meu ponto de vista, quem sempre leva a culpa é o pai, né? Você vê que... Minha filha, não, eu sei que eu fui uma mãe bruxa. Ela me chama de bruxa e fala, mãe, você esqueceu sua vassoura, umas coisas assim. Mas eu acho fundamental a gente ter esse entendimento do quanto realmente a gente tem capacidade de reprogramar os nossos pensamentos. Sem dúvida. Aqui, eu acho, você comentou da idade, né? O nosso cérebro tem uma característica que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade tem a ver com a capacidade do nosso cérebro de construir outras ligações neurais. Então, exatamente. Obviamente, quando nós somos crianças, né, vamos pegar uma pessoa com 15 anos e outra com 60 anos. Com 15 anos vai ser mais fácil que a neuroplasticidade atue. Mas já tem estudos, isso é muito claro, a ciência já deixou muito claro, que durante toda a nossa vida nós podemos mudar. Nós podemos reprogramar o nosso cérebro, né? Por exemplo, faz 3 semanas eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda. Eu sou destro.
Então, conscientemente, falei, puxa vida, como é que eu posso fazer para ativar outras áreas do nosso cérebro? Então, Isso é por muito exemplo, legal, é um treino excelente. É escovar o dente, é pentear o cabelo, é tomar o café com a mão trocada, tomar água com a mão trocada, né? é isso aí. É isso aí. Porque essas programações são tão interessantes, e aqui vamos fazer um comentário, por exemplo. Nós estamos aqui em algumas pessoas, né? Nós somos aqui uns 10 talvez. Todos os dias de manhã, quando você vai colocar o seu sapato, ou você coloca meia, sapato, sapato, ou você coloca meia, sapato, meia, sapato. Presta atenção como é que você faz isso. Você faz isso sem pensar, está programado no seu inconsciente. Você não pensa para fazer. Todos os dias você faz do mesmo jeito. Quando você vai escovar o dente, tem pessoas que pegam a pasta e vão passar a pasta na escova, de trás para frente ou de frente para trás. Todas as vezes que você escovar o dente, você vai fazer do mesmo jeito. Isso está programado na sua cabeça. A ideia é que você se desafie a fazer diferente. A ideia é que você se desafie a fazer as coisas com consciência. Então, não permita que essas programações que foram feitas... E a questão de se você coloca meia, sapato, sapato, ou se você coloca meia, sapato, não faz diferença para a sua vida, né? Isso não, de certa forma, não é deletério para os seus resultados e tal. Mas isso é um exemplo banal, mas que pode trazer para dentro de você a consciência de que tem outras programações que estão te dificultando. Seja numa reunião de trabalho, seja numa decisão importante que você precisa tomar. Tem pessoas que não conseguem tomar decisões, porque aquilo está programado dentro delas. De repente, a educação que tiveram, as experiências que tiveram, levaram essa pessoa a não conseguir decidir, seja por uma vida com muitas críticas e muitas recriminações e tudo mais, pouco apoio, vamos dizer, pouco acolhimento. Isso tudo está aí programado profundamente dentro de você. E o meu objetivo aqui é tentar trazer isso para a sua consciência, fazer você entender isso aí. E, acima de tudo, você é capaz de mudar. Se você tiver uma crença inabalável nessa vitória. Se você compreender quais comportamentos, quais pensamentos não estão te ajudando. Esse é o grande ponto nosso aqui. Então, mudar os comportamentos e atitudes que não te favorecem. Primeiro, você precisa identificar quais são esses, né? Para que você possa, então, tomar as ações para mudá-los, né? Se você leva a sua vida no piloto automático, você não vai nem conseguir identificar quais comportamentos estão te favorecendo, quais não estão favorecendo, porque aí você está permitindo que essa programação padrão que foi feita no seu cérebro defina praticamente todas as decisões que você vai tomando no seu dia a dia. E a grande questão é o seguinte: a mágica só vai acontecer fora da sua zona de conforto. Essa é a grande verdade, né? A nossa zona de conforto, ela é quentinha, ela é confortável, a gente conhece muito bem a nossa zona de conforto. Na minha leitura, e para esse contexto que nós estamos aqui, permanecer na sua zona de conforto significa continuar operando com a sua programação padrão, que foi feita lá quando você era criança. Sair da zona de conforto significa passar a fazer as suas coisas com consciência. Por exemplo, tenho certeza que já aconteceu com todos vocês, de você sair da sua casa, ir para o seu trabalho, de carro, por exemplo, você chega no trabalho, você nem sabe que caminho você fez. Você nem sabe que semáforo estava fechado, que semáforo estava aberto, que rua que você entrou. Você foi da sua casa para o trabalho no piloto automático do seu cérebro, não do seu carro, né? Então, de repente você está, puxa, vou escovar o meu dente. Você vai lá, escova o dente, volta, você nem lembra como é que você fez. Porque você fez aquilo no piloto automático do seu cérebro. Então, para que você consiga compreender essas programações e mudá-las, você precisa sair da sua zona de conforto. E você precisa ter a coragem de começar a revisitar essas programações. Só assim
você vai conseguir mudá-las. Isso é muito importante que você entenda. O seu cérebro é o hardware e a sua mente é o software. Baixe os programas certos e atualize-os com frequência. A Apple faz isso, a Microsoft faz isso. Nós também precisamos fazer. Porque as nossas, vamos dizer, a máquina, o cérebro como uma máquina, como células, como fluxo sanguíneo e etc., isso é o hardware. Aqui nós estamos falando do software. Então, da mesma maneira que a Apple atualiza o software, a Microsoft, etc., a Adobe e tudo mais, nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque o mundo à nossa volta, ele muda constantemente. Então, o software que você tem instalado no seu cérebro, que pode ter te dado resultados maravilhosos 10 anos atrás, talvez hoje, esses mesmos softwares, essa mesma versão de software, vamos dizer, possa não estar permitindo que você se aproxime dos seus objetivos. Esse é o grande ponto. Reconhecer o software que você tem aí dentro de você e procurar atualizá-lo, para que você esteja sempre no seu melhor, para que você esteja sempre apto a tomar as melhores decisões diante dos desafios novos que vão sendo apresentados no seu caminho. Porque, de novo, o importante não são as experiências que você tem na sua vida. O importante é a maneira como você significa dentro de você as experiências que você vai tendo no seu dia a dia. Nenhuma dessas experiências que a gente tem é boa ou ruim em si. Os nossos pensamentos é que vão dar para nós uma interpretação boa ou ruim dos eventos que estão acontecendo. Você está tentando fechar um negócio com um cliente e esse cliente te falou não. Os seus pensamentos vão significar esse não dentro de você. Algumas pessoas podem significar esse não do tipo: puxa vida, hein? Mais um fracasso na minha vida, caramba, eu não consigo fazer nada certo, puxa, nenhum gol, nenhuma bola eu consigo encaçapar. Uma outra pessoa pode significar esse não do cliente do tipo: espetacular, esse não fez com que eu me aproxime do sim. Esse não fez com que eu pudesse entender melhor o meu processo, o meu pitch de venda. O que eu preciso melhorar no meu pitch, porque no próximo cliente eu vou conseguir um sim, percebe? O não do cliente é o mesmo. A experiência que nós estamos tendo na vida é a mesma. Mas a interpretação que nós vamos trazer para dentro de nós daquilo que está acontecendo pode ser completamente diferente. E essa interpretação está intimamente ligada com a programação do seu inconsciente. É importante que você entenda isso com muita clareza. Então, criando caminhos no nosso cérebro, fazer algo novo. Como é que a gente cria novos caminhos no nosso cérebro? Fazendo algo novo, vai criar novos caminhos. Quanto maior for o caminho, mais fácil você vai usar. Então, por exemplo, imagina que você não saiba um determinado idioma estrangeiro. Eu, por exemplo, não sei falar russo. Portanto, eu não tenho no meu cérebro as ligações neurais que estariam associadas a eu falar russo. Na medida em que eu vou treinando o russo, vou fazendo aulas de russo, eu vou tentando ler, eu vou me preparando, aquelas ligações vão sendo formadas. Quanto mais eu me dedicar para esse idioma, mais robustas vão estar essas ligações. Quanto mais robustas elas forem, mais fácil vai ser com que eu as acesse. Essa é a ideia. Fazer repetidamente vai aumentando esses caminhos no nosso cérebro. Então, é importante que a gente busque usar partes diferentes do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina espetacular, né? Tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, já está muito claro. Todas as tarefas que a gente faz, os dois hemisférios estão envolvidos. Mas quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais potencialidades você vai poder extrair dele.
Isso é importante que você entenda. Faça coisas novas, converse com pessoas diferentes, faça caminhos diferentes, se exponha a experiências diferentes. Isso é importantíssimo para que você consiga. Isso que eu comentei que eu estou escovando o dente com a mão esquerda, a minha agenda da minha semana é super carregada. Eu faço várias coisas. Puxa, como é que eu posso, dentro da minha rotina, exercitar uma parte do meu cérebro que, em princípio, está adormecida? Pô, vou começar a escovar o dente com a mão esquerda. Eu já escovo o dente todo dia. Eu vou gastar alguns segundinhos a mais porque eu acabo escovando mais devagar. Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de encaixar na minha rotina alguma coisa diferente, né? Uma colega nossa aqui falou sobre pentear o cabelo com a mão esquerda. Eu certamente faria isso se tivesse, né? Mas, no meu caso, isso não seria tão interessante. Então, aqui, quanto mais robustos forem os caminhos, mais facilmente acessáveis eles serão, né? Então, é muito importante que você identifique a sua programação original, identifique quais gatilhos vão disparar os comportamentos que não te favorecem. Então, por exemplo, você pode ter um problema no trabalho. Então, o problema no trabalho é um evento que aconteceu na sua vida. Agora, o comportamento que você vai ter pode ser muito diferente. Tem pessoas que vão pegar, dar um soco na mesa em função de alguma coisa que não deixou elas felizes, não as agradou, por exemplo. É um comportamento indesejável que você pode mudar. Outras pessoas vão ter um outro comportamento diante da mesma situação, percebe? Nesse caminho, eu deixo uma outra sugestão para você, O Poder do Hábito. Esse livro é absolutamente espetacular. Ele vai te ajudar a entender como os seus hábitos são criados, entender os gatilhos que vão disparar os seus hábitos e vão te fazer entender como eliminar esses gatilhos ou trocar um hábito ruim por um hábito bom. O Charles, que já é meu íntimo, ele diz o seguinte: matar um hábito é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Mas, então, muito mais fácil é você trocar esse hábito que não está te favorecendo por outro que possa te favorecer. É mais fácil do que tentar matar o hábito que não te favorece. Então, fica aqui essa sugestão para que você compreenda os seus hábitos, os seus comportamentos, possa elencar quais estão te favorecendo, quais não estão. Somos nós que forjamos as correntes que usamos em nossas vidas. As correntes que nos aprisionam são forjadas pelos nossos pensamentos. Essa é a verdade. As limitações que você acha que tem foram criadas por você mesmo. Eu particularmente acredito que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Eu não creio na impossibilidade. Portanto, eu procuro nutrir dentro de mim a crença de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de atingir qualquer objetivo que eu quiser. E aqui, ontem, nesse fim de semana, nós estávamos conversando. Imagina uma situação em que o seu filho está sendo ameaçado. Você não vai nem pensar nas limitações que você acha que tem. Você sai correndo, você faz qualquer coisa para ajudar o seu filho que está passando por um perrengue forte. Era uma pessoa que tirou o filho de dentro da boca de um crocodilo. Essa era a conversa. A mandíbula do crocodilo parece que é uma das coisas mais fortes que tem no mundo animal aí. Esse pai conseguiu abrir a boca do crocodilo para tirar o filho de dentro. Quer dizer, naquele momento que aquele pai viu o próprio filho sendo arrastado para dentro do rio pelo crocodilo, ele não quis nem saber se ele era forte o suficiente. Ele se encheu de coragem e aí o inconsciente dele começou a falar mais forte: tirar o meu filho dali é meu principal objetivo. E ele foi lá e abriu a boca do jacaré, que em princípio seria uma coisa impensável se você conscientemente estivesse pensando. Então, as correntes que nos aprisionam são forjadas pelos nossos pensamentos. Traz isso para sua consciência, pensa nos seus filhos, para vocês que têm filhos. Vocês podem contribuir para que os seus filhos tenham essa consciência, que eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram do fundo do coração. Tem uma frase, Otávio, que eu gosto muito, eu não vou se lembrar o autor, que é assim: o impossível
É apenas uma das opções. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Apenas uma das opções, é isso aí. Porque quando a gente acredita em si, nós já estamos saindo na frente. A maneira como a gente pensa já faz com que a gente tenha uma vantagem frente à concorrência, frente a qualquer situação ou adversidade que possa ter. Eu particularmente acredito que os problemas, os desafios, os obstáculos, as adversidades são colocados na minha vida para que eu me desenvolva, para que eu consiga oferecer soluções elegantes e soluções inovadoras para que eu possa transpor esses obstáculos. É a maneira como eu signifiquei dentro de mim a minha relação com esses desafios. Outras pessoas vão pensar, vão se apequenar diante dos desafios. Eu não. Eu procuro nutrir dentro de mim, os problemas são um presente, as adversidades são um presente que está colocado na minha vida. Porque quando eu me envolvo num projeto em que tudo sai direitinho, o custo está dentro do budget, o cronograma foi tudo direitinho, a minha possibilidade de aprender com aquela experiência é muito menor. Nós vamos aprender com os problemas, as adversidades é que vão nos ensinar, os insucessos é que vão permitir que a gente evolua, desde que você os signifique dentro de você da forma adequada, né? E o primeiro passo sempre é o mais difícil, porque nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos na inércia. Sair da inércia é o mais desafiador. O segundo passo já vai ser mais fácil que o primeiro, e o terceiro passo já vai ser mais fácil que o segundo, e assim por diante. Então, quando eu converso com as pessoas sobre esse conceito de sair da sua zona de conforto, muitas pessoas têm na cabeça o seguinte: para eu sair da minha zona de conforto, eu tenho que dar 10 passos. Não, dá um de cada vez. Dá um de cada vez. E a cada passo que você for dando, você vai se afastando da sua zona de conforto. Porque a grande verdade, meus caros, minhas caras, é uma só. Todos os seus sonhos estão fora da sua zona de conforto. Todos eles, sem exceção. Então, para que você chegue lá, você precisa sair da sua zona de conforto. E um passo de cada vez é o caminho. Aqui um outro aspecto, né? Da maneira como nós significamos as nossas experiências. Você pode significar as suas falhas como um peso que você vai carregando, uma mochila de pedras que você vai carregando a cada falha que você tem. Ou você pode significar de forma diferente e usar as suas falhas, usar os problemas, as adversidades para que você cresça, para que você evolua, para que você se fortaleça. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Uma outra frase aqui do Churchill que eu acho muito interessante, né? Porque a nossa vida, nós não vamos conseguir fazer todos os gols, nós não vamos conseguir encaçapar todas as bolas. É importante que a gente entenda isso e que a gente possa significar esses problemas dessa maneira, para que a gente nunca perca a energia. E certamente, quando você chegar lá, quando você chegar nos seus sonhos, quando você botar o seu pé no Olimpo, quando você chegar naquele lugar que o coração realmente quer que você esteja, certamente vai ter um monte de gente dizendo que você teve sorte, que você nasceu com a bunda virada para a lua, mas tudo bem, você chegou lá, você conquistou aquilo que você queria para você. Meus caros, muito obrigado pela atenção de todos. E não se preocupem, everything is under control. Everything is under control. Everything is under control, meus caros. Muito bom. Comentários, perguntas, observações, o que vocês acharam? Fez sentido? Consegui trazer coisas de valor para a consciência de todos? Muito valor, né? Muito valor. Eu gostei demais. Isso me mostra, assim, a tua colaborou para mim significativamente, que mostra que eu realmente estou no caminho certo, que realmente o meu trabalho é relevante e o caminho que eu uso, as ferramentas que eu uso são exatamente as que precisam ser usadas, porque todo o resto vem depois.
Então, assim, e aí eu escrevi, eu não costumo dizer dar um passo de cada vez, eu costumo dizer, dê o primeiro. Esse é o mais difícil. Porque a hora que você toma a decisão, você vê que tiver uma melhora desse tamanho, você fala, não, mas eu quero melhorar mais. E aí vem o resto. Então, para mim, é sempre o mais importante é o primeiro passo. É o sair da prostração, é o sair da zona de conforto, é da inércia, do tédio, das pessoas que estão afogadas até aqui na merda, e aí a falar, mas essa merda é a merda que eu conheço, tá tão quentinho aqui, não quero sair daqui. Né? É verdade. Tá na merda, mas não quer sair. Então, isso é muito difícil. Perfeito. Costumo dizer que é a síndrome do sapo na panela, né? Hã? Síndrome do sapo da panela, verdade. É isso aí. Com água quente, né? O sapo Exato, na a água água vai quente, é esquentando, verdade. o sapo vai se acostumando, tá quentinho, tá gostoso. Quando vê, cozinhou o sapo. Cozinhou. Pois é. Professor, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado, Renata. Obrigado a todos pela atenção. Se alguém tiver algum outro comentário, eu estou à disposição. Opa, vamos lá, Pablo. Eu queria te cumprimentar antes de mais nada, porque você não parou de sorrir um único momento. E isso é extremamente cativante. É uma energia tão positiva que você divide com os outros não só o teu saber, mas o teu ser como um todo. E eu quero te agradecer também por isso, além dos grandes ensinamentos que você nos passou. Muito obrigado, Pablo. Obrigado mesmo, viu? Muito bom, tá? Continua sorrindo. Isso é contagiante. Obrigado, muito obrigado, viu? Bem percebido, bem percebido. Eu acho que é o desenho, tem um desenho no bigode dele ali, de um sorriso. Mas é mais sorriso. Muito bom, Otávio. Muito bom, parabéns. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, viu? Foi bem legal. Bem muito legal. Obrigado. Parabéns, viu? Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Roque. Muito obrigado, viu?